Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto e último episódio do Bastidores da Moda. Eu sou a Glay, assessora educacional de Moda e Beleza do Senac Piauí, e hoje, mais uma vez, estamos aqui com a Isabela Villanova, supervisora pedagógica de Moda e Beleza de Teresina Centro. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, Glay. Já com gostinho, né, de quero mais. Quero mais. Mas nossa convidada de hoje também é super importante, né? É a nossa instrutora do Senac Piauí, Gerlane Neves. Seja bem-vinda, Gerlane. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Bem-vinda, Bem-vinda. Gerlane, a Gerlane tem uma curiosidade, né, Glay? Já começa com curiosidade, eu gosto. A Gerlane, ela foi nossa aluna do Senac Piauí, do curso técnico em produção de moda, né, Gerlane? Conta um pouquinho pra gente. Quando foi isso? Como foi essa experiência? Foi, acho que ano de 2015, não vou lembrar bem as datas. Nós tínhamos o curso de técnico de produção de moda aqui no Senac, né? E aí foi meio que uma virada, eu tinha acabado de chegar de volta para Teresina, que eu passei uma temporada em Fortaleza, e aí vi a oportunidade do curso, fiz a inscrição, a primeiro momento não fui chamada, e aí já estava desistindo, já estava de volta em Fortaleza, quando me ligaram, me disseram que eu tinha sido selecionada. E vim parar aqui, né, na esquina aluna do curso de produção de moda. E aí foi uma experiência muito bacana, porque na época o curso acontecia no final de semana, e aí era aquela rotina que era cansativa, mas que era muito boa. Prazerosa. Prazerosa, muito prazerosa. Era um corrido, mas a gente trabalhava tanto e tinha tanto resultado que no final era sempre muito gratificante. Quando a gente trabalha com o que gosta, fica mais fácil, né? Exatamente. Pode ser difícil, mas fica mais fácil. E é um curso muito produtivo, né? Tinha muitas práticas, eu acredito que desde lá. Porque o curso ele foi reformulado, Sim. né? Ele passou por atualizações até para acompanhar as mudanças de mercado que a gente vem observando. Então, ele foi reformulado, foi repaginado. Tá um curso super moderno, que une teoria, mas também práticas. E desde a época que você fez, já era um curso muito prático, Gerlane? Fez o que então? O que foi que vocês produziram? Já era 100% prático. E aí, eu acho importante abrir um parênteses antes de chegar lá no curso, né? Sim. Como foi que eu cheguei? Que eu acho assim, a maioria das pessoas que me conhecem vão ter muito a memória da professora de modelagem e costura, né? Uhum. E meio que fica estranho tentar me associar com a produção, e parou na produção, e o que foi? Por que não levou para frente a produção? Vou de repente estar na costura. Não gostou, o que foi a experiência, né? Na verdade, eu comecei com produção, eu fazia o técnico vestuário aqui em Teresina, e aí eu fui convidada para a gente trabalhar nos bastidores do Piauí Fashion Week. Acho que segunda edição que teve, né? Tem assim uns 2 anos, eu acho que isso aconteceu. 2? Vamos deixar Já tem uns dias, né? Semana passada. E foi lá que eu percebi, primeiro, que era na moda que eu queria ficar realmente. Até então, eu estava no curso de vestuário, ainda com um olhar voltado para a modelagem e para a costura. Uhum. E aí parei nessa equipe lá de produção, lá no Piauí Fashion. Quando eu cheguei lá para produzir o evento todo, a equipe era toda de Fortaleza. Não tinha ninguém do Piauí. E já me alertou aquilo, né? Por que é que não temos pessoas de Teresina trabalhando na produção de um evento de grande importância para a moda naquele momento, E né? daqui, né? E daqui. Isso era o ano de 2009. Eu vou Sério? dizer o ano para a gente lembrar melhor como eram as coisas, Eu né? tava calculando ali 2015, mas foi bem antes. 2009, a gente... e aí eu falo ano exatamente para a gente lembrar. Nesse período, a gente não tinha escolas de moda em Teresina, a gente tinha o Senac, que sempre trabalhou com essa área da moda, né? A gente tinha... o Instituto, eu acho que a Universidade Federal, enfim, alguma faculdade. Mas a gente ainda não tinha pessoas capacitadas para trabalhar dentro da produção. Então, trouxeram o pessoal todo de Fortaleza, a equipe toda de Fortaleza para trabalhar, e os alunos do vestuário foram ajudar no backstage.
Uhum. E aí, pra gente já era uma realização, né? Porque quem estava chegando agora para entrar no universo da moda, ele queria mesmo era o bastidor de desfile, saber como era que acontecia, aquela, né? A parte legal. Idealização da gente, né? Com a moda maravilhosa dos desfiles, né? E eu me apaixonei. Mais ainda, eu consegui visualizar que moda, naquele momento, eu tirava da minha cabeça a ideia apenas de modelagem e costura, né? E aí entendia melhor o que era uma produção de moda, o que era estar atrás de um desfile, E o que legal é era que tu um já aprendeu na desfile. prática Exato. o que era a produção de moda. Direto, já a sala de aula já foi lá. E aí, logo que finalizou o desfile, coisas de, acho que, 2, 3 meses, eu já fui fazer moda em Fortaleza. E a importância da experiência naquele desfile. Quando sim. eu saí, primeiro que eu já conhecia a equipe, né? Eu tratei logo de fazer uma amizade sincera, né? Uma amizade sincera com as meninas, né? E aí, quando eu cheguei, ganhei a bolsa para estudar em Fortaleza, uma das primeiras coisas que eu fiz foi avisar para as meninas da produção, tô indo para Fortaleza e tal. E quando eu cheguei lá, foi mesmo na semana do Dragão Fashion. Um grande outro evento. Grande evento de moda, né? E aí as meninas já trataram de me colocar novamente na produção e eu já tive um outro olhar de produção de moda. Teresina, a gente estava começando, a gente estava nascendo, né? Os empresários estavam aprendendo como era trabalhar com produção de moda. O que era produção de moda, na verdade, né? As modelos ainda estavam, tipo, aprendendo muita coisa. A gente tinha muita gente inexperiente. Se ainda hoje a gente ainda tem né, os clientes ou então os alunos, eles têm uma dificuldade, né, de dividir produção de moda, o técnico em vestuário. Aí imagina naquele momento, né? Exatamente, que estava chegando, né? E aí fui para lá. Lá já estava com 11 anos que a moda acontecia no Ceará. Já há 11 anos. Então, muita gente de lá, e a gente aqui, que é uma cidade pertinho, a gente sabe que Fortaleza já é um polo e tal, já era né? uma referência para nós. Já era uma referência para a gente. Tanto que muitos empresários, e aí me surpreendeu ainda, jovem, prestando atenção naquele movimento todo, e o empresário do Piauí está lá. Estava aqui, e aí de repente ele estava lá, mas como convidado, participando, só observando. Até para aprender também, né? Até para aprender. E lá eu participei da edição quando eu cheguei. No ano seguinte fui convidada para participar novamente da segunda edição. E todo o período que eu estive no Ceará, eu participei do Dragão Fashion. E aquilo ia me despertando, sempre me despertando para a produção, né? E aí, até chegar o momento de eu perceber que eu realmente gostava da modelagem da costura. Mas que eu tinha um amor, sim, pela produção, né? E que tem uma vasta experiência. Exato, o repertório, tanto na produção quanto na confecção, que a gente também pontuou nos primeiros episódios, acho que foi com a Sara também, que é importante a gente fazer essa diferenciação para o público entender direitinho, né? E entender também, né, o que é a diferença principal de um para o outro. E lá eu tive muito essa oportunidade, né? Não foi só o Dragão Fashion, não foi só o Sinditexto, eu trabalhei em vários eventos de moda, editoriais, tudo. Então, eu tive um conhecimento certinho do que era a produção. Até porque na época de faculdade, a gente aprende tudo um pouco. Sim. E a gente que tem que buscar o mais, Sim. né? Todo curso que a gente faz, a gente tem que sempre estar buscando, né? Não E parar por aí ali. eu fui atrás, né? Então eu ia atrás de entender mais e trabalhava em todas as produções que aparecia para mim. Só que não fiquei por lá, né? E aí, quando eu voltei, que foi quando eu fiz o técnico aqui no Senac, eu já voltei entendendo o que era produção de moda. Já voltou, foi dando aula para os alunos. Quase, ainda sabe não. a líder da turma? Mais ou menos. E aí eu já tinha muito aquele entendimento, né? Já tinha um repertório vasto, né? Quando o Senac ofereceu o curso técnico em produção de moda, eu já sabia exatamente o que o Senac estava me ofertando. O que não era comum para todas as pessoas que estavam ali, né? Então tinha muita dificuldade, tinha muita gente que ficava
mas e quando é que a gente vai começar a costurar? Quando é que a gente vai começar a modelar? Pessoas confundindo. Confundindo a produção de moda com a produção de vestuário. Com a confecção. E aí eu conseguia, eu já tinha esse embasamento e eu conseguia compartilhar, né, com as minhas colegas de turma. Olha, aí existe uma diferença, isso aí, isso aqui é isso aqui é outra coisa, é outra história. Então a gente já conseguia ter aquela troca. E aí muita gente confuso, né? Porque, assim, primeiro que na época foi um curso ofertado, né? De maneira gratuita pelo Senac. Então, muita busca, mas muita gente confuso. Meio que estou aqui, mas não estou entendendo nada. Mas a gente, no caso eu e o instrutor, a gente conseguia ter essa troca. E foi muito bacana, a turma começou grande, era uma turma grande. A gente tem o que a gente chama aqui no Senac, né, de cases de sucesso da produção, ainda muita gente daquela turma. Vocês ainda são referência, né? Alguns ainda permaneceram real dentro da produção e seguiram, bom. Sim. E a gente, na época, não tinha o WhatsApp, ele não era assim como é hoje e tal. E a gente já tinha um grupo, tinha uma líder também, era meio cá, meio lá, que ela botamos logo um nome, e aí os próprios... não era nem bem o nome da turma, foi o nome do grupo de produção. A gente era um grupo de produtoras, a gente se achava um grupo de produtoras. A gente tinha porque a gente tinha também beleza, né? Eu lembro que vocês também divulgavam, mesmo o Instagram sendo pequenininho, vocês já divulgavam nas redes sociais os trabalhos que vocês faziam em curso aqui. Exatamente. Bombava no Instagram e no Facebook principalmente, né? E aí foi o período também que tinha aquela Feira Salve Rainha, né? Sim. E um período que tinha acontecido uns eventos no centro e tal. E aí a gente panfletava mesmo as produtoras do Senac, né? Divulgando o que acontecia no nosso curso, divulgando eventos. A gente vivia naquela prefeitura atrás de mandato para poder a gente ocupar as praças. A gente ocupava a praça do Liceu e fazia bazar. Nesse tempo, o Senac teve um pouco de dor de cabeça com a nossa turma, porque a gente realmente movimentava, assim. E aí, no final, foi a turma Orgulho. Era o grupo Circuito Mais Moda. De produtores. E aí, vocês criaram quase que um sindicato dos produtores. Vamos voltar para esse movimento. E tentava... Tanto que a turma seguinte à nossa foi uma turma também que foi uma turma bem cheia, porque a nossa turma tentou movimentar o máximo possível. Eu lembro bem de um desfile que nós fizemos no auditório, né? E aí todo local que é feito desfile precisa-se, né, pensar bastante, estudar ambiente, não sei o quê, e tomar cuidado com algumas coisas, né, que estavam disponíveis pra gente naquele local. Eu tô até com medo do que vem. E aí o tema do desfile era Halloween na época. A gente meio que pegou as alunas do aprendiz para ser as nossas modelos, mas teve algumas meninas que trouxeram. Teve uma menina que trouxe o filho, teve que trazer o filho no dia, que não podia, né, no ambiente para criança, mas ficou. E no nosso planejamento a gente ia precisar de um caldeirão. Um caldeirão grande. E aí lá foi eu pro mercado procurar esse caldeirão. E Mercado era Central? Sim, lá na beira do rio mesmo. E aí era tantos reais. E a gente não tinha dinheiro, a gente era estudante, né? Na época eu fazia pós na UESP e fazia o curso de produção de moda. Então a gente tinha 2 alunas que tinha mais ou menos uma condição, mas no mais era mesmo aquele skin estudante mesmo. E aí eu adulei o senhorzinho, ele disse, não posso. Estava eu e mais 2 meninas. Eu disse, moço, se a gente deixar nossos documentos, o que a gente tem aqui, nosso caderno, com nossas anotações, digo, eu posso deixar minha mochila completa. E aí eu acho que ele fez mais pela pena mesmo, né? Ele disse, pois leve, meu filho, leve, deixa só sua identidade mesmo, só de um já tá bom. E aí eu trouxe esse caldeirão do centro pra cá, né, eu e a outra menina, emprestado, uma panela desse tamanho. E pra fazer a ambientação. Só pra isso. Só pra isso que faz toda a diferença. E umas velas
que colocamos, e aí toda hora vinha uma pessoa do Senac responsável. Pelo amor de Deus, tome cuidado com esses carpetes, nós não se preocupem. Só que todo mundo já estava sabendo que tinha que se preocupar. E aí, mas o desfile aconteceu e a gente precisava fazer aquele desfile acontecer de algum jeito. A criança que era para ser escondida, que não era nem para trazer nem nada, nós botamos ela saindo de dentro desse caldeirão. Mentira, Pra gente. que eu não sei, resolvemos que a professora seria a bruxa. E foi maravilhoso. Foi assim, e todo mundo achando, ai, que é uma turma maravilhosa, super criativa, e agradando a gente de todo jeito e tal. Só E que... o bacana da moda é isso, né? A gente conseguir brincar. Já até comentei que, por vezes, trabalhar com a moda, a gente confunde lazer com trabalho, né? É uma área, assim, nosso xodó, né? E que possibilita muito a gente trabalhar com a criatividade, a gente explorar bem os conceitos, os cenários, até para saber o que não reproduzir depois, né, Gerlane? E até também pensar no ponto, no plano B, no plano C, né? Se não desse certo o caldeirão, ia ter que dar um jeito, fazer outra coisa. A criança veio no improviso, também trabalhou dentro do conceito. E é muito legal. É diferente, mas é legal. E aí, nesse período desse curso de produção de moda, eu ainda estava assim, meio com uma ligação meio Ceará, meio Piauí ainda. E a gente, na turma, saiu o edital para participar do concurso do Dragão Novos, né? Os novos talentos do Dragão Fashion. E aí eu falei para a turma e tal, e todo mundo querendo participar. E nós resolvemos que iríamos participar, né? A turma. Um grupo pequeno da turma, né? E aí levamos para a supervisão do Senac, aí a supervisora leu o edital, atenta, e disse, não, gente, eu não estou achando onde vocês se encaixam. Mas uma das meninas do nosso grupo era advogada, eu disse, mulher, tu tem que achar. Alguém vai ter que achar, porque a gente vai ter que se mostrar lá no Ceará. Ela achou a brecha, a gente passou tipo noites e noites acordada tentando planejar um desfile, lançar uma coleção. Tinha algumas que tinham habilidade com costura, mas nem todas. E aí, mas nós não fomos selecionados, o que eu achei uma coisa muito injusta. Mas já era alguma coisa, né? Tentando. Por que essa aluna advogada não entrou com um recurso? Porque ela disse, Gerlane, vamos deixar isso quieto, vamos parar de teimosia. Vamos deixar baixo. Eu disse, mas seria uma ótima oportunidade. Eu queria muito ter levado o nome do Senac, como ainda na época estudante, para o Dragão, né? Mas quem sabe agora vai levar como instrutora. Exatamente. Representando a turma, já tendo esse repertório. Com os novos alunos que vão vir engajados. Eu já até participei do Dragão também como instrutora, e eu digo que foi assim, a melhor experiência. Foi no Dragão 20 anos, eu acho. Fui convidada pelo Senac para ir participar de um curso de vitrinismo com a Silvia e o Mário Queiroz. E aí eu fui na skin instrutora do Senac, né? E lá encontrei professores, encontrei amigos de Fortaleza e tal, e eu dizia que eu acho que foi assim, a minha maior satisfação. Todas as experiências de Dragão foram ótimas, mas essa de chegar no Dragão como instrutora do Senac foi assim, o grande diferencial, muito satisfatório, eu lá com o meu crachá de papel, mas numa felicidade, com a fitinha azul e o nome do Senac de pendurado. Que legal. Mas vem aí as próximas oportunidades com a nova turma, né? E o bacana é que a Gerlane trouxe muita experiência, né? Então a gente pode ver e consolidar isso do quanto o curso pode possibilitar essas experiências, né? Tem as oportunidades de atividades, de situações de aprendizagens realizadas dentro dos nossos laboratórios e salas de aula, mas também tem essas oportunidades externas. E a gente volta a falar sobre a importância do nosso instrutor ser do mercado. Exatamente, ter a vivência do mercado, para entender o que realmente está em voga, o que realmente se trabalha dentro do mercado, o que está aquecido e o que está em baixa, né? A gente sempre pontuou. Ser explorado, isso, né? Os erros, os acertos também. E aí, a gente estava falando de experiência, e dentro do curso técnico em produção de moda, a gente tem os projetos integradores, que a gente carinhosamente chama de PIs, né? Então,
Gerlane eu conheci, quando eu entrei no Senac, vou agora falar um pouquinho da minha experiência. Quando eu entrei como instrutora, me convidaram a assumir um PI. E eu, gente, para onde é que vai? E aí falaram assim, o anjo sussurrou no ouvido, procura Gerlane. Ela vai saber te orientar, ela vai saber trazer insights para você. E eu sentei com a Gerlane, com a coordenadora da época, e a gente conseguiu chegar num projeto. O que é o projeto integrador? Né? Gerlane, explica aí. O que é e conta um pouquinho da tua experiência com os projetos. Primeiro, quando eu cheguei também no Senac e fui apresentada ao projeto integrador, meio que foi aquele susto, né? Projeto integrador, a importância do projeto integrador, a potência do nome projeto, antes do nome integrador, e aí eu meio que tive aquele medinho, né, do que seria o projeto integrador. Até eu pegar o documento, eu ler o documento, eu entender o que eu podia, o que eu não podia, e colocar a criatividade, que é uma das coisas que o Senac também preza muito para a gente, né? E aí entender que o projeto integrador não tem esse peso, e a importância do projeto integrador. Eu venho desse curso técnico de produção de moda do Senac de anos atrás e recebo agora um novo plano de técnico em produção de moda. E eu vou sempre, claro que o mais natural eu querer ficar comparando um ao outro, porque eu vivi um e vou viver o outro de maneira diferente, mas vivenciei os dois, vou vivenciar os dois no caso, né? E aí, a importância do integrador. Lá naquela primeira que eu vivenciei ainda como aluna, nós não tínhamos projeto integrador. Nós fazíamos todo o curso, e aí no final a gente tinha um projeto que era como se fosse para consolidar o curso. Trabalho final, né? Um projeto final, que a gente fez um mega evento, foi maravilhoso, resultado super positivo. Mas essa nova versão do curso de produção de moda, a gente vai trabalhar projeto integrador em cada etapa, né? E aí, a importância que vai ter no linkar das disciplinas, né? Que eu acho. O projeto integrador, ele meio que aguça mais a nossa criatividade, né? A gente da moda, a gente brinca um pouquinho que o projeto integrador é meio que a hora do recreio, né? É a hora de colocar a criatividade para fora, é a hora de ver até onde a gente consegue ir, o que pode, o que não pode, realmente é explorar mais ainda o nosso conhecimento, né? E com as experiências que eu já tive do projeto integrador de costureiro, né? Todas as que eu tive foi no curso de costureiro. Então, eu já tive projeto integrador que eu trabalhei com curso de modelista, que estava acontecendo. Então, eu e a professora de modelista, a gente resolveu fazer o projeto integrador junto. Integrando conhecimentos da mesma área, né? Da mesma área, com turmas diferentes, fazendo essas turmas interagir e entender mais ainda que eles não são concorrentes, que eles juntos trabalhavam muito melhor, mostrando... E um curso complementa o outro, né? Exatamente, mostrando a importância da modelagem para a costura e da costura para a modelagem. Perfeito. Então, foi um dos primeiros projetos integrador que eu participei. E aí, no final, ainda teve um pouquinho de produção, porque a gente apresentou com formato de desfile, né? Que deu super certo também, que ficou lindo. E que os alunos conseguiram compreender o que a gente realmente queria, o que nós queríamos passar. E eles conseguiram também transmitir. Tanto que a gente recebeu muito elogio por esse projeto. Foi um projeto muito bom. Outro projeto integrador, e aí eu tenho um grande objetivo no projeto integrador. Tentar não fazer igual ao que já acabou de acontecer. E não me prender a uma só temática. Porque a gente é apresentado algumas temáticas que a gente pode trabalhar e tal. Só que a gente também não pode se prender só a elas, né? E tem uma que para moda vai ser mais fácil, né? Tipo, tem uma temática que eu trabalhar ela na moda é muito mais fácil. E para me apresentar para aquele aluno, que é uma turma mista, que eu vou ter várias faixas etárias, que eu vou ter gente de várias áreas, que eu vou ter pessoas que provavelmente não vão receber o projeto integrador tão bem. E tudo bem, porque eu não recebi o projeto integrador bem. Então, para mim, eu tenho que só mostrar para o aluno o meu olhar para ele, né? E a né? importância, os benefícios que ele vai ter ao integrar os conhecimentos
daquele curso ou com outras áreas. O que eu acho mais legal no projeto integrador, que hoje em dia também a gente está reforçando mais, que é essa busca por perceber as dores da sociedade. Então, é como se fosse um retorno do nosso curso para a sociedade. Então, a partir de como eu posso solucionar um problema social, um problema que a comunidade pede, uma dor, né, um problema do mercado, sob forma de projeto, né? Trazendo uma integralidade de conteúdos que vão se desenrolando ao longo do curso, ao longo das disciplinas, e dando resultado para solucionar um problema, né? Teve um muito da interessante. Gerlane, sob a orientação da Gerlane, que eu achei assim fantástico. Eu fui assistir a apresentação, eu achei fantástico. A pesquisa, a problemática, a razão, o resultado, foi o de costureiro, que houve uma integração com a saúde. Sim. E aí, um dos nossos objetivos nesse foi, juntar duas áreas que, teoricamente, não tem nada a ver uma com a outra, né? E mostrar, além de solucionar um problema que nós tínhamos, que as alunas estudaram de maneira prévia, e mostrar que a moda, meio tentar tirar a ideia de que a moda é uma futilidade, que ainda tem gente, que é só sim, o mundo fashion, né? que é só o mundo fashion, e mostrar para as pessoas que a gente também é capaz de resolver problemas, e que, às vezes, uma coisa que aparentemente é algo bobo, mas que é um problema, é uma dor para alguém. E que faz a diferença, né, na vida de alguém. Que faz a diferença. E nesse, especificamente, a gente focou nas pessoas acamadas e a questão da vestibilidade dessas pessoas. E as meninas entrevistaram pessoas que passavam pelaquela situação, foram visitar abrigos, conversaram com os cuidadores, conversaram com as enfermeiras do SENAC, conversaram com a turma de enfermagem do SENAC. Então, foi meio que um trabalho em conjunto. As meninas passaram a tarde toda no laboratório de enfermagem, observando o que as meninas estavam fazendo. Então, qual era a melhor forma de solucionar. E já conseguiram compreender que a solução que elas tinham pensado não era viável, então já tinha que mudar, já tinha que ser outra história. Pensando na ergonomia, no conforto desse paciente acamado, né? Exatamente, não só do paciente acamado, porque no princípio a gente estava muito preocupado com o paciente, e um cuidador de uma instituição daqui falou pra gente, olha, eu achei muito interessante que isso também, que vocês estão pensando pro acamado, vai servir também pra gente como cuidador. Sim, o serviço então dele vai ficar mais fácil, né? Tanto pelo serviço, como até a questão da vestimenta. As meninas pensaram em resolver o problema do acamado e resolver o problema do caso do profissional. Que legal. E aí, foi um projeto realmente muito bacana. Se eu não me engano, foi com a Vivian, né, que você fez? Foi eu e a Vivian, sob a orientação minha e da professora Vivian. E a Vivian conseguia mostrar para as alunas a parte teórica e a importância de cada peça que elas estavam desenvolvendo. A importância também como isso deve ser apresentado, né? Sim. Que não era de qualquer forma, que não era só chegar e dizer nós fizemos. E as meninas vieram apresentar. No dia vieram todas combinadinhas e aí apresentaram tanto para a equipe de moda como para a equipe de saúde. E foi um resultado muito, muito positivo. E vieram pessoas também de abrigos, né? Assistir a apresentação. E além de terem aproveitado, terem feito uma ação de juntaram fraldas para doar para os abrigos que estiveram aqui presentes com a gente. Outro projeto integrador também muito bacana foi desenvolvido com a professora Sara, que foi para mostrar o resultado do que elas produziam no curso de costureiro, né? No curso de costureiro, a gente finaliza o curso com 14 peças. E aí, no projeto, um dos questionamentos que a Sara fez já de princípio para elas foi, e aí? Faz o que com essas peças? Faz o que com essas peças? E faz o que depois que termina o curso? E faz o que? E eu faço o que agora? Terminei, fiquei só com a lembrança. E a Sara trouxe muito elas para isso, né? Esse olhar delas. Fizeram uma produção tão bacana. Tinha uma aluna nossa que ela era tão tímida que ela faltava não falar. E aí, quando a Sara chegou com a ideia de que seria o vídeo e tal, ela já tinha mais, já estava comigo já há mais tempo e tal. E a Sara vinha chegando, né? E ela meio que assustou. A questão do vídeo, a presença né? de uma nova instrutora. Exatamente. Né? E
o aluno já está acostumado com aquela rotina, quando muda, ele já acha muito diferente. E aí ela veio comentar comigo, eu disse, mas agarre, quem sabe é uma oportunidade maravilhosa. No final, ela disse assim, um textão para a Sara, do tanto de agradecimento, né? Tanto que tinha sido importante. E aí elas fizeram uns vídeos tão bacana com o resultado das peças delas e conseguiram compreender que elas estavam costureiras, né, naquele momento, no curso de costura, mas que elas poderiam ser costureiras empreendedoras. Sim. E elas poderiam lançar, através daquele vídeo que elas fizeram no projeto integrador, as peças delas e poderiam usar a ideia delas quando elas fossem empreender. Que é justamente o que a gente pontuou com a Amanda Valéria no episódio anterior, que é justamente como você trabalhar as mídias sociais, né, em cima de um conteúdo, do conhecimento que você aprendeu, uma técnica que você aprendeu, que o mundo hoje é social, né, social virtual, no caso, né. E falando em empreendedorismo, a Gerlane, ela também trabalha com o empreendedorismo, ela também empreende, tem um trabalho lindíssimo aí com confecção de bolsas. E aí, Gerlane, eu queria só que tu pincelasse aqui pra gente também como que tu incentiva o empreendedorismo com tuas alunas, se tu percebe esse perfil entre os alunos, como que tu consegue linkar. É a mãe do Cris, né? Produtora, costureira, modelista, empreendedora, né? É quase. É assim, né? É uma das coisas que eu busco mostrar para elas. Até porque eu sempre falo a mesma coisa. A minha fala sempre é a mesma. O seu investimento foi tão alto. E aí, parou aqui? Como foi? Quando eu digo um investimento tão alto, eu falo principalmente na questão do tempo. Você passou 3 meses vindo para o Senac, e esses 3 meses vão se transformar em quê? E eu foco bastante com elas. E tu resgata esse objetivo delas, né? Por que vieram fazer esse curso? Exatamente. E a grande parte delas já vem com a mesma fala. Eu quero fazer algo para mim. Eu quero deixar de trabalhar para terceiros. Então, assim, é muito fácil falar de empreendedorismo para uma turma, para pessoas que já vêm praticamente preparadas para isso, né? Aí a preocupação é só explicar como é que elas devem manter esse foco e também mostrar para elas a importância de focar em uma área, de algo específico. Eu brinco muito que quem faz tudo não faz nada 100%, né? Eu já tive até uma aluna que disse assim, não, professora, eu discordo. Realmente quem faz tudo. Eu disse, faz. Mas uma hora ou outra, algum lugar vai faltar. Sim. E aí, é importante se especializar em algo, né? Ser referência em algo. E aí é o que eu mostro para elas, né? Vamos focar, vamos tentar, vamos segmentar. Eu já puxando lá o gancho do projeto integrador, já tive um projeto que eu chamei de segmentação, exatamente para elas entenderem a importância de empreender em um só segmento. A importância não só, mas é porque o mercado precisa disso. Não, porque eu sou melhor naquilo, porque eu sei que se eu focar naquilo, eu vou dar o meu melhor. Então, eu vou empreender de forma melhor. E aí, eu não vou precisar pela história de que se eu não falir 5 vezes, a minha empresa não vai dar certo, né? E, então, com elas, eu procuro trabalhar dessa maneira. Tem que tentar. Muito legal. E essa segmentação que você pontuou agora, também dá para a gente trabalhar dentro dos nossos cursos do Senac, né? A gente tem tanto curso de bolsa, curso de modelista, curso de costureiro, o curso de técnico em produção de moda, que vai mostrar como você vai criar uma imagem de moda assertiva, né? Direcionar, por exemplo, a exposição de produtos diferenciada, desenvolver desfiles editoriais, campanhas, que vão valorizar aquele produto que você desenvolveu de uma forma ou de outra. Então, todos os cursos, eles se relacionam e eles se complementam e eles vão valorizar ainda mais esse conteúdo, esse conhecimento que esse aluno do Senac ele tem e pode mostrar para o mercado de trabalho. É bem legal, né, Claire? É bem legal. Tá tão bonita a Isabela falando, né? Tá tão bonita, mas lá vem eu com minha notícia final. Como sempre. Eu brinco, eu só fico com a parte chata, né? Que é no final dizer que chegamos ao fim. Nosso tempo aqui foi maravilhoso, foi uma conversa assim prazerosa, Gerlane, adorei. Acho que a gente fechou com chave de ouro, né? A gente fecha esses 4 episódios trazendo para vocês tudo que o curso técnico em produção de moda proporciona, mas também toda a nossa oferta de moda e beleza do Senac Piauí. Então, se você perdeu algum episódio, volta, assiste. São só 4 episódios, mas num bate-papo bem gostoso.
Quero agradecer, então, as nossas convidadas, Vivian Barroso, Sara de Paula, Amanda Valéria e Gerlane Neves. Quero agradecer minha parceiraça aqui, Obrigada. Isabela Villanova, por ter me Obrigada. ajudado a comandar esses 4 Foi um episódios. prazer. Quero agradecer também quem está aí por trás da câmera. Vocês não estão vendo, mas a gente tem uma equipe aqui maravilhosa conduzindo tudo isso aqui, ajudando a gente. E agradecer também as nossas diretoras de educação profissional e regional pelo apoio aqui em todos os nossos projetos. A gente aguarda vocês nas nossas salas de aulas, nos nossos laboratórios, nos nossos cursos.